abençoai e aceitai os nossos louvores e esse culto a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Foi na cruz em que eu fim recebi
Mas aqui
na tua casa. Muitas lutas e desafios enfrentamos durante esse dia, durante essa semana até aqui. Deus que quer nos resgatar deste mundo para levar cada um de nós para morarmos com Jesus pela eternidade. Depois haverá também a explanação da tua palavra através do seu servo, irmão Antônio. Inspire, capacite ele para que ele venha trazer uma mensagem para o nosso consolo, para a nossa alegria. Porque é a tua palavra que será aberta. Ó Pai, nos entregamos nas tuas mãos santas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus seja louvado. Desde já agradeço a oportunidade aqui do jornal. E estamos aí, né? Na dispensação de Deus. O querer de Deus sempre é o melhor para cada um de nós. Hoje de tarde eu estava muito angustiado, né? Ansioso por esse momento. Já preguei muito em metrô, trem, ônibus, praça. E como eu falando para o irmão Arnaldo, às vezes a gente tem alguns vícios, né? E a gente vamos aprendendo com Deus. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor por estar nesse ministério, né? O irmão Arnaldo é um dos que mais me conhece aqui, que nós chegamos a trabalhar junto ali na José Neves. Nós conversamos muitas coisas sobre Deus. E hoje nós temos aqui uma mensagem muito legal. Nós vamos falar aqui sobre festa, né? Quem não gosta de festa? Não é isso? Gosto de enfatizar sempre que nós temos dois senhores a obedecer. Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, e Satanás, o enganador. Aquele a qual nós demos mais tempo, esse será o vencedor na minha e na sua vida, né? Porque nós não somos salvos e eternamente salvos, não. Nós conquistamos a salvação a cada dia nós nos rendemos a um dos nossos senhores, e que a vontade de Deus sempre prevaleça sobre as nossas vidas. Para mim é um privilégio poder ser um canal de bênçãos para transmitir o Evangelho de salvação para todos que estão aqui presentes. Todos os dias nós temos duas escolhas a fazer. A parábola que eu vou contar aqui encontra-se em Mateus capítulo 22, versos 1 ao 14. Os irmãos podem procurar na Bíblia, ou se não, compartilhamos assim no visor, né? Para nós podermos tirar a melhor vantagem possível. Essa parábola é a terceira a ser contada por Jesus Cristo, após os líderes religiosos judaicos questionarem ali a sua autoridade. Muitos têm essa parábola como uma repreensão para aqueles líderes religiosos, mas vamos estudar e sugar dela o máximo de conhecimento para nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje transformados um pouquinho mais pelo poder da graça de Deus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Versos 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola. Parábola era a forma de Jesus Cristo falar sobre o reino, usando coisas simples do dia a dia daquelas pessoas. Vamos para o verso 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui sabemos que esse rei é Deus o Criador e mantenedor de todas as coisas, que preparou uma festa para seu Filho Jesus Cristo desde a fundação do mundo e elegeu a nação de Israel através de um pacto que ele fez com Abraão
e que através da sua geração ele ia abençoar aquele povo que foi o povo escolhido. E nós vemos desde o princípio da criação as pessoas rejeitando Deus como o rei deles. Nós vemos Adão e Eva mesmo ali no paraíso, o casal perfeito que Deus criou. Após a sua queda ali, nós podemos ver a escolha deles de rejeitar o Deus Todo-Poderoso e rejeitar a ordem do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. Nós vemos também ali no livro de 1 Samuel, o povo de Israel rejeitando a Deus como rei deles. E nós vemos também as consequências que aqueles povos colheram por tais rejeições. Então nós devemos ter cientes sempre que Deus, o querer de Deus sempre é melhor para nós. E o título é o grande convite. O título é a ceia. O título é o que Deus tem de melhor para mim e para você. Aqui a princípio nós passamos muita angústia, muita tristeza, muitas dores. Mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Versos 3: E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Como nos sentimos bem a sermos convidados para uma festa, para uma ocasião especial. O dia do macarrão na casa do meu amigo Davi foi maravilhoso. Eu queria estar lá todo sábado, mas ele falou que não era sempre. Nosso irmão Júlio também, que aqui nos faz presente, também nós estivemos lá na casa dele, lá, passamos 2 dias lá e vivemos ali, confraternizemos ali os momentos muito bons. Então é muito importante quando nós vamos sermos convidados, ficamos muito felizes em trazermos uma palavra, fazermos uma oração, ou sermos convidados como padrinhos, né? Numa certa ocasião, eu preparei uma festa e mandei muitos convites para pessoas mais chegadas. E no dia da festa, ansioso, esperando ver aquelas pessoas lá, pensando no momento, não aconteceu aquilo. As pessoas, felizmente, não apareceram. Para mim, aquela festa foi um desperdício. Eu fiquei muito triste, muito angustiado. Imagine, Deus espera eu e você nessa festa. Amém, meus amados? Vamos continuar aqui, versos 4. E vendo outros servos, dizendo que eu dizia aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já prontos, e tudo já pronto, vinde às bordas. Nós sabemos que o primeiro convite aqui no verso 3 está falando sobre os profetas, como Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Natã e muitos outros profetas que eram usados e enviados por Deus para levar a sua mensagem àquele povo de Israel que estava se desviando ali dos caminhos de Deus. E aqui no verso 4, a gente vemos que Deus, Ele dá detalhes, né, do que há na festa, né, comidas, bebidas, porque Deus, Ele te completa, porque Deus, Ele supre a tua necessidade, porque Deus, Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Aquele povo, ele andava no deserto e o sapato crescia junto com o pé, a roupa crescia junto. Foi 40 anos ali eles aprendendo as disciplinas de Deus, e todos nós estamos aprendendo essas disciplinas de Deus, é no dia a dia. Quando eu e você nós aceitamos esse chamado, quando eu e você aceitamos esse convite, nós passamos a andar nessa disciplina de Deus. Verso 5: porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. O povo de Israel, eles estavam focados mais no físico,
no material. Eles estavam focados na criatura e não no Criador. E todos nós temos que estar focados no nosso Criador. Então esse povo, eles estavam ali apegados a seus campos, seus bois, suas fazendas, suas casas. E é um erro muito grande que nós cometemos de nós deixarmos de se apegar a Deus para pegar as coisas materiais. Versos 6. E os outros apoderando, os ultrajaram e mataram. Os profetas vinham como mensageiros de Deus, para chamar o povo de Deus para o conserto, para chamar o povo de Deus para andar diante de Deus de uma forma boa, porque Deus tem o melhor para o seu povo. E o que é que eles faziam? Eles matavam aquele povo. Os profetas, Isaías foi cerrado ao meio. Elias, quanta perseguição que nós vemos pelo rei Acabe. Jeremias no calabouço. E nós? Muitas vezes, coisas simples, ficamos desanimados, queremos desistir. Deus seja louvado. Vamos aqui ver o que Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e as pedreiras que estão enviados. Quantas vezes eu, o próprio Jesus falando, quis ajuntar vocês como a galinha ajunta ali seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então Deus, Ele se coloca aqui como uma mãe protetora, como uma galinha que protege ali seus filhos, que dá conforto, que dá calor e que mantém você na segurança. Delícia. Isso que Deus faz comigo e com você. Vemos aqui o verso 7. E o rei, tendo notícia disso, polarizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Muitos podem dizer: Deus é só amor, Deus não faz isso não. Na verdade é que Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus, Ele chama sempre o povo dele para próximo de si, e Ele usa maneiras que Ele quer usar. Então nós podemos ver que Deus, Ele é amor, Deus é puro amor, mas Ele é justiça, e Ele age com a sua justiça para com as pessoas que não querem se arrepender. Nós temos que estar sempre cientes que nós temos que ter diante de Deus um coração quebrantado, um coração sensível, um coração que agrada a Deus, porque todos nós erramos, todos nós herdamos o pecado, e nós temos que ter em mente que nós necessitamos desse arrependimento. Temos que se humilhar perante aqueles ao qual nós temos machucado, buscarmos o arrependimento. Arrependimento é uma coisa fundamental, todo cristão tem que carregar com ele. Nós podemos ver no livro dos Juízes, Crônicas, Reis e demais livros, a justiça de Deus vindo sobre o povo de Israel, porque aquele povo não queria o arrependimento. Deus fazendo coisas extraordinárias, como eu escutei aqui os irmãos falar sobre o mar. Quantas maravilhas, quantas coisas maravilhosas que Deus fez. E nós temos que estar com nossos corações sempre agradecidos por tudo isso, porque Deus, Ele tem coisas grandes para mostrar para mim e para você. Glória a Deus. Deus seja louvado. E a justiça de Deus veio sobre aquele povo. Aqui nós vemos que no ano 70 da era de Cristo,
Jerusalém foi tomada pelo general Tito e o templo incendiado. E milhares de judeus ali foram mortos. E suas casas, suas fazendas foram divididas ali entre os romanos. Então Deus, Ele vem com a justiça dele. Por quê? Porque Deus quer que a gente ande pelo caminho certo. Ele quer que a gente trilhe, que a gente viva a liberdade que Ele tem para oferecer para cada um de nós. Versos 8. Então que são os seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O povo de Israel, eles rejeitaram o santo Deus de seus pais, Deus que deu leis santas, Deus que deu saúde, prosperidade para aquele povo, saúde física. E mesmo assim, esse povo rejeitou. Esse povo deveria ser um exemplo para trazer outras nações para os pés de Cristo Jesus. Nós temos que ser exemplos para trazer outros aos pés de Cristo Jesus. E eles foram achados indignos, porque em vez de eles dar um bom exemplo, em vez de eles semear a lei de Deus, eles pegaram os exemplos mal daquelas pessoas. Eles entraram na prostituição após outros ídolos. Eles se entregaram ao pecado daquelas gentes e a justiça de Deus veio sobre eles. E eles foram achados indignos de entrar às bordas do Cordeiro. Versos 8. E depois da saída dos caminhos, convidai para a borda todos que encontrares. Agora sim, é a nossa vez. Deus seja louvado. É eu, é você, é toda a igreja. Deus seja louvado. Agora sim chegou o nosso momento, irmão. Por onde quer que você ande, aonde quer que você esteja, seja um canal de bênção. Mostre esse convite na sua casa, na sua empresa, na escola, no metrô, no ônibus, por onde quer que você vá. Certa vez eu escutei uma voz, uma jovem falando assim, que um rapaz chegou próximo dela e falou: irmã, eu estou na igreja. Ela falou: parabéns, Deus seja louvado, mas eu não te conheço. Ele falou: nós nunca se falamos, nós estudamos um bom tempo na mesma escola e nós nunca se falamos, mas eu observo você todas as vezes que você chegava na escola, todas as vezes que você saía, eu observava você, e através do seu exemplo eu vim para a igreja. Então, meus amados, nós somos luzes por onde quer que nós andemos. Pessoa que vai apontar foi o José, foi o Pedro, não vão falar foi o crente. Então agora chegou a nossa vez. Fale, mostre o convite. Tem sempre pessoas sedentas, tem sempre pessoas precisando de uma palavra, tem sempre pessoas precisando de um acolhimento. Muitas vezes a gente não tem muitas palavras, mas se você chega até a pessoa e falar: meu amigo, vou orar por você, já, e Deus vai ser glorificado. Não deixe para amanhã, o momento é hoje. Eu quero ver você comigo nessa festa. Eu quero que você esteja comigo. Amém. O cristão, o irmão, a irmã que tem esse poder do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida dela, ela sente a necessidade de ver aquela pessoa com ela no paraíso. Ela tem uma sede. Não é dela, não é dele, é o próprio Deus dentro dele, dentro dela, querendo que venha. Deus querendo usar você para libertar ele, para libertar ela dessa situação difícil que ela se encontra. O dia é hoje, o momento é hoje. Eu vou depois. Não, meu amigo. O amanhã só Deus sabe. O tempo de Deus que Deus te deu é hoje. O amanhã nós não sabemos, o amanhã pertence a Deus. Amém. Venha comigo, vamos para a festa. Olha quanta coisa boa vai ter lá. Venha comigo, venha.
Por favor, me acompanhe. Deus seja louvado. Amém. Versos 10. E os céus saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial estava cheia de convidados. Olha que trabalho lindo que nós fizemos. Mesmo sendo imperfeitos como nós somos, mesmo com pouca força, mas olha onde nós chegamos. Agora ali, ó, milhares de pessoas. Será uma alegria muito grande. Nós fizemos a nossa parte. Pessoas ali de várias cores, altos, baixos, carequinha igual a eu, cabeludos. Porque Deus não faz exceção de pessoas. E nós fizemos a nossa parte. Olha que alegria, que regozijo. Muito bom. Deus seja louvado. Versos 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste de núpcia. Essas vestes representam a justiça de Cristo Jesus por mim e por você, dada por Deus. Glória a Deus. Não depende de nós. Não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos. É pelos méritos de Cristo. Cristo Jesus conquistou essas vestes para mim e para você. Então, independente da situação a qual você está passando, creia no sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você. Creia que Cristo Jesus é quem vai te justificar diante de Deus. Amém. Não importa os seus pecados, não importa a situação a qual você está. Deus que te justifica. É as vestes de Cristo Jesus por mim e por você que nos torna limpo, que nos torna puro. O homem não tem poder para se limpar. O homem ele precisa de um Salvador, de alguém que é melhor e que é maior do que ele. E nós cremos em Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. É a nossa esperança. O mundo por aí fala que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ela já morreu e ressuscitou no terceiro dia. Amém. E hoje vive para todos sempre. Glória ao nome dele. Aleluia, Jesus. A cada dia nós seremos transformados no caráter de Cristo. Nós temos que se entregar a Ele totalmente. Nós temos que ter uma vida diária com Cristo Jesus. E nós nem percebemos. O milagre vai acontecendo. A gente vai deixando as coisas que não agradam a Deus. A gente vai afastando de tudo que não agrada a Deus. E nós vamos se aproximando mais dessa luz, que é Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados? Versos 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele não desceu. Perdão, irmãos. Versos 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trazendo com veste de núpcias. Nós sabemos que de Deus nós não podemos esconder nada. E agora ele entra no meio daquela multidão para ver os seus convidados. E ali algo chama a atenção do rei que tudo vê. Ele percebe que tem uma pessoa ali que não está com as vestes adequadas, com as vestes de Cristo. Então, meus amados, nós temos que deixar de lado o nosso orgulho. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
Nós temos que ser iguais perante Deus. Nós temos que cada dia demonstrarmos o amor de Cristo que nós aprendemos, que nós temos aprendido. Nós temos que transmitir esse amor para com o nosso semelhante. Vamos agora para o verso 12. E disse-lhe, amigo, como entrasse aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Há uma investigação pessoal com cada um de nós, cada um por Deus. E eu sempre gosto de falar que todos nós fôssemos fiéis a Deus 100%, nós teríamos um lar muito abençoado. Porque muitas vezes nós somos machucados por um parente, até mesmo pela nossa esposa, ou nós machucamos a nossa esposa, e aí nós esquecemos de olhar para Cristo. Aí nós queremos fazer o quê? Que é da nossa própria natureza, revidar. Aí ele fez isso, eu vou fazer aquilo. Ela fez isso, eu vou fazer aquilo. Medir força. E Deus não chamou nós para isso. Deus chamou nós para quê? Liberar o perdão, demonstrar o amor. Porque Cristo é isso. E aí você vai ganhar outra pessoa. A pessoa está te irritando, demonstra o amor para ela. Uma hora o orgulho dela vai quebrar e ela vai ver Deus na sua vida. Que é isso que Deus faz. Amém. Versos 13. Disse então o rei aos céus: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A justiça de Deus virá sobre os que não se arrependem. Ele é um justo juízo. Tem pessoas que vivem pregando um evangelho com muito ódio, muita ira nos seus corações, mas todos que provaram a graça de Deus têm plena convicção que nós temos que conduzir as pessoas ao amor, é a paz, é a mansidão, é os frutos do Espírito. Isso que nós temos que deixar florir em nossas vidas. Por quê? Porque Deus é o juiz. E Ele fala: minha é a vingança e eu darei a recompensa. Não queira você se vingar. Deixe isso com Deus. Deus vai tratar com cada um. A nossa obrigação é de somente confiarmos nele. É somente nos entregarmos a Ele. É somente estar com nossa vida no altar dele. Meus amados, eu tenho tanto testemunho para contar sobre isso, mas tomaria muito nosso tempo. E eu não gosto de sair da palavra. Como Deus tem agido. E depois eu dobrei o joelho e falei: Senhor, quem sou eu? Eu sou um mero pecador, não merecia nada disso. Eu estava esperando o pior. Eu só estava esperando abrir os olhos e ver acontecer o pior. E Deus, pela sua misericórdia, Ele tem me guardado, tem me protegido. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Eu não sou digno. Quanto que já fui desenganado da medicina? Uma vez eu fui fazer um exame, o médico olhou para mim e falou: como é que você vive? Eu falei: eu não sei. Para mim também é um mistério. Ela falou: isso aqui está assim. E eu vivo normal como qualquer outra pessoa, que eu acho que seja, né? Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei: o negócio está feio mesmo. Então é só a misericórdia de Cristo. Amém, meus amados? Vamos aqui para o verso 14, o último. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui
muitos chamados. Que alegria! É muito bom, mas muito triste quando fala poucos escolhidos. E aí? Eis a questão. Todos nós somos chamados, né? Estamos aqui. Aquele rapaz, ele estava diferente. O rei falou: meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Você não está usando as vestes? Você quer ser o diferentão? Não sabemos o que aconteceu. Sabemos que ele ficou mudo. É muito chato quando a gente fala com alguém, a pessoa... Mas diante de Deus, que sabe todas as coisas, que é soberano, que é a majestade ali, o que é que ele tinha para falar? Talvez ele falasse: olha, eu tenho meus méritos, eu sou estudado, eu tenho muito conhecimento, eu tenho minhas próprias vestes, que eu comprei, que eu paguei um alto preço por elas. Essas vestes são mais macias, essas vestes, elas transmitem calor, elas são quentinhas, essas vestes, elas são caras. E ali ele chega o orgulho, que é um dos pecados, que parece que domina em geral. Eu falo assim, quando a pessoa tem muitas condições, que ele é rico, que ele é próspero, que ele é meio orgulhoso, a gente até releva, não é o certo, né? Mas tem muita gente que não tem nem onde cair morto, e é orgulhoso, muito orgulhoso. Então isso é o mal que domina muitas pessoas, o orgulho. Aquele rapaz, ele não quis falar nada, e aí houve a justiça de Deus para com ele. Ele não pediu perdão, ele não se humilhou, ele não falou: Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito, mas eu já fiz, tem como eu voltar atrás. Ele emudeceu. Então estava ali juntos com todos, porém fora do padrão de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente está na igreja, está junto com o povo, está vindo aqui na ceia, no almoço que vai ter no próximo sábado, todos comendo, todos alegrando, mas se nós não tivermos no padrão de Deus, nós estamos na roça. Nós temos que entrar no padrão de Deus. Nós temos que aceitar a Cristo todos os dias da nossa vida. Amém. Nós temos que aceitar as ordenanças, as disciplinas, os mandamentos de Deus sobre as nossas vidas. A cada dia nós seremos moldados ao caráter de Cristo. Leva tempo, mas temos que ter paciência. Seja perseverante, seja persistente. Não seja só um chamado, mas seja um escolhido. Amém. O que nós temos que fazer para ser escolhido? Ou o que nós temos deixado de fazer para não sermos escolhidos? O que vale a pena para você? O que vale a pena para mim? Será que a gente está no meio do chamado só? É o importante? Uma mágoa, uma falta de pedir perdão, uma falta de liberar perdão, isso que vai fazer você deixar de ser escolhido? Porque quando a multidão foi até Jesus Cristo e as criancinhas queriam se aproximar, e os líderes ali, os maiores, estavam impedindo, Jesus Cristo falou: não, deixa eles vir, porque eles fazem o reino do céu. E que se a gente não receber o reino do céu como uma criança, nós não entraremos nele. Por quê, irmãos? Porque nós temos que estar constantemente puros, limpos. Quando eu cheguei aqui hoje na igreja, eu senti uma alegria. Minha vida foi totalmente transformada. Eu estava em casa com angústia, com tristeza. Discuti com meu sobrinho. Mas quando cheguei aqui, já dei até um beijo nele. Deus seja louvado.
O mundo, meus amados, vai de mal a pior. De mal a pior. O mundo está de mal a pior. Eu estou convivendo com as pessoas, estou vendo coisas que eu falo, meu Deus. O pessoal fala sobre Sodoma e Gomorra. Isso aqui está pior. Muito pior, muito pior. Horrível. Horrível. Eu pensei que já tinha visto tudo. Mas e aí, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel? O que vai fazer você ser escolhido? Porque todos nós fomos predestinados à salvação. Mas e aí? Nós vamos aprendendo o que é bom, o que é ruim, e aí nós fazemos a nossa escolha. Religiões de milhares. E por que as pessoas têm tanto ódio dos 10 mandamentos? Porque as igrejas não falam sobre a lei de Deus, porque as pessoas não falam sobre os mandamentos de Deus, que é o próprio Deus, que é santo como Deus é santo, que é o caráter de Deus. Os 10 mandamentos que dá vida para o homem, que dá vida para a mulher. Por que as pessoas têm tanto ódio? É estranho isso. Se é só bem, se é só bom para mim, para você, e que todos os salvos querem agradar mais ao seu Criador, que todos os salvos querem agradar mais a Deus, por isso querem obedecer a sua palavra. O que vai fazer você ser apenas um chamado? Algum pecado? Algum vício? Falta de desejo para o seu Criador? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o pecador e aborrece o pecado. O que nós devemos fazer? Se colocar, se juntar, descobrir os problemas das pessoas, como Cristo Jesus fez. Pegar essa pessoa e levar ela perante Deus, conscientizar ela sobre o amor e a justiça de Deus. Porque não é normal eu e você deixarmos de estender a mão. Não é normal eu e você deixarmos de falar do amor de Cristo por onde quer que nós andemos. Não é normal eu e você não sermos conhecidos como cristãos, não sermos luzes por onde quer que nós andemos. Isso não é normal. O normal é todos olharem para nós e falar: aquele tem um brilho, aquela tem um brilho, aquele é um irmão, aquela é uma irmã. E Deus seja glorificado. Amém, meus amados? Passei do tempo? Passei um pouquinho. Perdão, tá? Gostaria que toda vez se colocasse de pé. Vou orar por vocês. Curva vossas mãos, baixe as vossas cabeças. Poderoso Deus eterno, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entrego nas Tuas mãos cada um de nós que aqui se encontramos. Eu lhe peço, Jesus, perdoa nossas muitas falhas, perdoa nossas muitas transgressões. Nos prepara para Teu reino de glória, porque Teu maior prazer, ó Pai, é que todos nós estejamos não só presentes, mas que estejamos com as Tuas vestes, que as vestes que Cristo Jesus conquistou por todos nós na cruz do Calvário. Perdoa, Pai, nossas muitas transgressões e nos prepara para Teu reino. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vou marcar outra vez também. Não entregue talento, viu, irmão? Tá bom? O irmão Antônio estará ali à porta, cumprimentando a todos, e que todos tenham
Feliz restante de semana.